O batismo e a tradição. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Invalidais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Marcos, capítulo 7, versículos 6 ao 9. Jesus censurou os religiosos do seu dia, porque, havendo deixado a palavra de Deus, colocavam em seu lugar tradições e mandamentos de homens. Os religiosos de hoje estão na mesma condição daqueles, carregados de tradição, dogmas e interpretações humanas. Por essa razão, Deus prometeu um profeta para restaurar a palavra original ao fundamento dos apóstolos. Uma das doutrinas que Deus tem restaurado através do profeta desta era é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto está completamente claro no livro de Atos dos Apóstolos. Em outras escrituras, no entanto, alguns afirmam que Pedro, no dia de Pentecoste, ordenou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque aqueles convertidos eram judeus e precisavam receber Jesus Cristo como seu Messias. Mas este é um argumento sem nenhuma base, porque os outros que não eram judeus foram também batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipe pregou aos samaritanos o evangelho do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo e batizou homens e mulheres. Atos 8:12. E como foram batizados? A Bíblia diz que eles batizaram em nome de Jesus Cristo. Estes eram samaritanos que vieram de uma mistura de judeus e gentios. Quando Cornélio e sua família, os quais eram gentios, creram no Senhor, Pedro também lhes mandou batizar em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos judeus nos dias de Pentecoste: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E agora, guiado pelo mesmo Espírito Santo, na casa de Cornélio, ele ordena batizar estes gentios em nome do Senhor Jesus. Então encontramos que os apóstolos batizaram tanto judeus como samaritanos e gentios em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho é um, com os mesmos mandamentos, tanto para os judeus como para os gentios, porque em Cristo não há diferença. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10:12. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já fosse revestidos de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 ao 28. Paulo, como o mestre e apóstolo dos gentios, também confirma esta verdade, quando ordenou batizar os crentes de Éfeso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 19:5. E o Espírito Santo confirmou esta obra em seguida, derramando-se sobre os crentes. Foi uma prática da igreja primitiva
e continuou assim por vários séculos. Mas no Concílio de Nicéia, em 325, a Igreja recebeu um golpe mortal, porque ali introduziam no cristianismo muitas doutrinas falsas. Paulo, como profeta da primeira era da Igreja, havia dito: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 30. Após a morte de Paulo e dos outros apóstolos, pessoas se introduziram no Evangelho e começaram a fazer trocas e modificações que pouco a pouco foram afastando o povo da verdade. Estas são as coisas perversas que seriam introduzidas depois da partida do apóstolo Paulo. Em vez de continuar a batizar como fizeram os apóstolos e os primeiros discípulos, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, no Concílio de Nicéia decidiram tomar como forma as palavras da comissão do Mestre e, portanto, afastaram da interpretação que o Espírito Santo deu aos apóstolos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostaria alguns na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Que Deus possa ricamente nos abençoar.